Nesse vídeo, vamos abordar as várias formas de se medir velocidade. Será que a velocidade mostrada no velocímetro é a mesma registrada por um radar? O velocímetro indica no painel uma velocidade maior que a velocidade real. Isso é uma norma que os fabricantes seguem devido ao Código de Trânsito Brasileiro e organismos internacionais proibirem que os velocímetros indiquem uma velocidade inferior à da real. Perceberemos no vídeo a seguir que o velocímetro é cerca de 6 a 7% a mais do que o aplicativo de navegação. Estabilizamos o velocímetro em 60 km por hora e comparando com o aplicativo de navegação, que está oscilando entre 56 e 57 km por hora, podemos perceber uma variação de cerca de 6 a 7% de 60 km para os 56 do aplicativo. Calculando a porcentagem, o erro desse veículo é de 6% entre o velocímetro e o aplicativo de navegação. Esse erro engloba a calibração dos pneus, mais a margem de segurança do fabricante. Já o erro do aplicativo é em relação à velocidade real. Perceberemos no vídeo a seguir que o aplicativo tem um erro muito pequeno, cerca de 1%, em relação ao padrão de velocidade, o que podemos considerar, para efeito de medição no carro de passeio, do nosso exemplo hipotético, a velocidade instantânea quase que real. Com o aplicativo de navegação e um padrão de referência lado a lado, percebemos a variação de cerca de 1 a 2 km de diferença nas medidas entre eles. Em alguns momentos, percebe-se também uma equivalência nas velocidades, chegando-se à conclusão que esse aplicativo de navegação foi confiável quando mensuramos a velocidade no velocímetro. E, além disso, o aplicativo estabiliza melhor a medição, como podemos ver. Mas o porquê dos velocímetros marcarem mais é que os fabricantes de veículos colocam de propósito uma porcentagem de cerca de 5 a 7% a mais da velocidade real, como margem de segurança. Outros fatores, como calibragem dos pneus dianteiro e raio da roda, também influenciam no aumento na marcação do velocímetro. Como velocímetros e conotacômetros utilizam o princípio do efeito Hall, sensores em deslocamento circular, se o comprimento da circunferência diminuir, a velocidade real será menor no mesmo intervalo de tempo do comprimento da circunferência programada para as condições de fábrica. Logo, se a velocidade real ficar menor em relação à programada, o velocímetro vai marcar mais nessas condições. Isso acontece com o raio da roda também. Como no nosso exemplo simulado o velocímetro marcou 75 km por hora, com cerca de 7% de variação do nosso carro em relação ao aplicativo, nossa velocidade no aplicativo seria de 70 km por hora. Mais 1% do erro do aplicativo, nossa velocidade real seria em torno de 70 km por hora. Se nosso exemplo, o medidor de velocidade da rodovia, registrou 67 km por hora, apareceu mais uma diferença nas medidas. Essa diferença se dá devido à tolerância que medidores de velocidade e radares instalados em pistas ter de 5 km por hora, para mais e para menos, em verificações periódicas. Logo no nosso exemplo hipotético, esse radar estava com um erro de menos 3 km por hora, devido ao erro máximo admissível, que é de 5 km por hora, de acordo com a norma técnica. Nesse caso, o erro favorecia o condutor. Já nesse outro exemplo, o erro foi de mais 3 km por hora, também dentro do erro máximo admissível, que é de 5 km por hora. Nesse caso, nesse exemplo, o erro prejudicaria o condutor. Esses erros aparecem em verificações periódicas de instrumentos de medida. Logo, a calibração é que vai determinar esse erro. Logo, no nosso exemplo hipotético,
A calibração constatou um erro de menos 3 km por hora, que está dentro do erro máximo admissível. Todos sabem que medidores de velocidade e radares têm a mesma finalidade, que é aplicar penalidades por excesso de velocidade. Porém, existe uma diferença devido ao princípio físico aplicado. Radares realizam medições através de efeito Doppler e medidores de velocidade através da variação do espaço pela variação do tempo. O laço indutivo é o mais usado em medidores de velocidade. Falaremos desse método de medição em outros vídeos com mais detalhes. Já no radar, que utiliza o método de medição através de Doppler, funciona emitindo ondas de rádio contínuas em direção aos veículos e medindo a variação de frequência dessas ondas refletidas. Essa diferença de frequência causada pelo movimento do carro permite calcular a velocidade com alta precisão, sem necessidade de sensores no asfalto. Outro detalhe que muitos desconhecem é que no Brasil a velocidade registrada pelo radar não é usada diretamente para multar. Aplica-se um desconto teórico definido pelo CONTRAN, chamado de velocidade considerada. Esse ajuste compensa possíveis erros de medições e garante que o motorista não seja autuado quando realmente excede, o limite de velocidade. Logo, para a velocidade de até 100 km por hora, desconta-se 7 km por hora da velocidade registrada. Para finalizar, fizemos um exemplo hipotético com todos os valores desse estudo apresentado. No caso, esse condutor não seria multado, mesmo que seu velocímetro marcasse os 75 km por hora informado, numa via onde é permitido 60 km por hora.